confia no processo. Porque muitas vezes, para a pessoa ter um destravar, eu quero destravar financeiramente. Mas às vezes, para a pessoa ter essa conquista financeira, não tem nada a ver com o dinheiro. Olá pessoal, sejam bem-vindos ao ProSA Podcast. Este canal que traz a você conhecimento sobre empreendedorismo, negócios, carreiras e o mais importante, muita sabedoria para a sua vida. Meu nome é Álvaro Castro e estou aqui mais uma vez com ele, Leonardo Alexandre. É isso aí, pessoal. Antes de mais nada, aquele ritual de sempre. Dê um like no vídeo, comente e compartilhe, porque isso ajuda nosso conteúdo a chegar para mais gente. Pessoal, estou muito feliz em trazer aqui hoje uma convidada muito especial. Nós vamos falar de inteligência emocional. Ela, que é graduada em Publicidade e Propaganda, foi empresária no mundo da moda e atualmente é diretora da Febracis Belo Horizonte. Atualmente, como coach, ela transforma a vida de muitas pessoas. Júlia Lobo, seja bem-vindo ao ProSA Podcast. É um prazer te receber aqui no nosso estúdio. Sinta-se em casa. Prazer é meu, gente. Sem dúvidas, o prazer é meu e já agradeço também o convite, né? É isso aí. Bom. Como de praxe, a gente sempre começa querendo entender um pouco da sua jornada, essa jornada vitoriosa, como que você hoje chegou na Febracis. Conta um pouco pra gente. Bom, o importante eu acho que é primeiro me apresentar, né? Me apresentar. E eu gosto muito de me apresentar da forma como eu me vejo, né? Então, como que eu me vejo? Eu me vejo, em primeiro lugar, aí começo a falar um pouco sobre mim, eu me vejo como filha de Deus, eu me vejo como esposa do Eduardo, mãe da Maria, mãe do Gabriel e líder há 6 anos, né? Líder há 6 anos de uma empresa que é a Febracis de Belo Horizonte, da unidade de Belo Horizonte, que é uma empresa que tem propósito, que foca muito, como o Álvaro disse, em transformar pessoas, em transformar vidas. Mas acredito que ao longo dessa conversa aqui vocês vão me conhecer melhor e entender o que seria essa transformação de vida também, através do coaching, né? Muito bom. Hoje vamos falar muito sobre inteligência emocional, né? Para você ouvinte compreender um pouco sobre esse tema tão importante para o desenvolvimento pessoal das nossas vidas, tanto profissionais, né, como também nos nossos relacionamentos. Mas para você, Júlia, o que é inteligência emocional e o que significa inteligência emocional? Eu gosto de falar sobre inteligência emocional da maneira mais simplória, né, possível, para que as pessoas possam entender mesmo. Então, você imagina, inteligência emocional para mim é você conseguir ter a percepção sobre as suas emoções. Então, primeiro eu percebo as minhas emoções. Então, eu tenho a percepção e depois disso eu escolho o caminho que eu vou dar para essas emoções. Mas para isso eu preciso de quê, então? De consciência. Primeiro eu me conscientizo sobre as minhas emoções e é necessário mesmo um processo de consciência. Muitas pessoas, quando começam a falar, se você pergunta para alguém aqui, mas me fala o que você está sentindo agora? Às vezes a pessoa não sabe dar nem mesmo nome para o sentimento, o que dirá para compreender toda uma emoção, né? Então, o primeiro ponto é ter consciência. Eu tenho consciência sobre as minhas emoções e depois disso eu vou direcionar. E aí, qual é o rumo, qual é o caminho que eu vou dar para as minhas emoções? Mas qual é o X da questão, né? Por que é tão importante, afinal, a inteligência emocional? Porque a inteligência emocional, na verdade, as nossas tomadas de decisões são todas baseadas muito mais na emoção do que na razão. Parece que é o contrário, né? Sim. Eu estou aqui, tem gente que planeja, que quantifica, que vai para a planilha do Excel para uma tomada de decisão. Mas, na verdade, a emoção já decidiu por essa pessoa, né? Então, partindo desse pressuposto, eu preciso de entender que as minhas emoções são de extrema importância, porque vão definir as minhas escolhas, irão definir, né, as minhas decisões e vão definir, aí vem o X da questão, os meus comportamentos. Muito bom. E quando eu chego nos comportamentos, eles é que irão gerar os resultados da minha vida, né, em todas as áreas da minha vida. Então, a importância da inteligência emocional é porque, no fim, a gente vai estar falando sobre o resultado de vida dessa pessoa.
né? Quando eu digo resultado, é resultado financeiro, é um resultado profissional, é um resultado conjugal, no relacionamento com os filhos, o resultado dela como um todo, um resultado social, nos relacionamentos, quando a pessoa vai trabalhar, quando ela está, enfim, vivendo a vida social, até mesmo nas amizades. Então, o resultado de uma forma geral advém dos nossos comportamentos. E os nossos comportamentos advêm das nossas emoções. Então, tudo começa pela emoção. Então, ter inteligência emocional sim, sou capaz de perceber e dominar essas emoções e usar essas emoções ao meu favor. Exatamente. Muito Isso. bom. E utilizar também na intensidade certa, né? Exatamente. E tudo pede intensidade, porque se a gente fala, por exemplo, a tristeza vai pedir uma intensidade certa, na hora certa, a alegria, a raiva, tudo. Não tem como falar, inteligência emocional é não ter raiva. Não é isso. Exatamente. Né? Então a gente não pode cair nessa... chega a ser a ignorância. Todo ser humano, né? Ele é um ser emocional. Então, vai passar por ali tristeza, alegria, culpa, medo, capacidade, incapacidade, por aí vai. Todos esses sentimentos vão guiar essa pessoa, né? Que ela, de novo, a partir do quê? A partir do momento que eu tenho um sentimento, eu vou ter um comportamento que é uma consequência desse sentimento. Então, esse comportamento que eu tenho vai me levar a algum resultado, bom ou ruim. Então, a partir desse resultado, eu estou sempre sendo direcionado por escolhas e decisões e muitas vezes eu me afasto do resultado que eu gostaria de ter por causa de uma emoção errada ou de uma intensidade errada de uma emoção. Então, Entendi. Não é sobre ter determinada emoção ou não, excluir uma emoção da sua vida. Sim. Mas é isso, eu trazer a intensidade certa na hora certa, né? Muito bom. Legal. É isso que, basicamente, isso e mais outras coisas, que a Febracis, né, ajuda empresários, pessoas. Explica para nós o que seria a Febracis e como que foi essa ideia de trazer, os desafios de trazer a Febracis para Belo Horizonte. Bom, aí acaba que eu entro um pouco na minha história, né? Minha história pessoal. Como vocês ouviram, eu sou formada em publicidade e propaganda. E aí fui empresária no mundo da moda, que sempre foi algo que sempre gostei, né? Sempre tive prazer, assim, na moda, mas era mais mesmo... Acabou que a moda ótima, linda, mas no fundo você vira uma empresária, uma gestora. Mas naquela época eu não tinha inteligência emocional e nem conhecimento suficiente para ser empresária da moda. Então me mantive ali por um tempo, aprendi muito, cresci muito, literalmente, né? Apanhei muito em muitas coisas. Você é daqui de Belo Horizonte mesmo? Sou de BH, isso. Então foi algo que me fez crescer bastante. Mas eu brinco, né, que eu tive a crise dos 30. Então, como assim? O que seria essa crise dos 30? Literalmente crise, gente. Hoje eu tô com 38 anos, né? Mas com 30 anos, bateu ali na minha porta falando assim, e aí? O que você quer? Qual é o seu propósito? Naquela época, não se falava tanto de propósito como se fala hoje, né? E eu me questionando ali onde eu gostaria de estar. E foi nessa busca, né? E hoje eu falo, gente, eu adoro falar sobre propósito, eu acredito muito em propósito, mas hoje as pessoas tratam propósito como se você pudesse comprar, vou ali no mercadinho e vou comprar propósito. E isso chega a me incomodar, né? Porque eu percebi ao longo desses 8 anos de caminhada com a Febracis, eu tenho 8 anos de jornada Febracis e 6 anos que a Febracis Belo Horizonte está em BH, né? Porque a Febracis, ela já existe há mais de 20 anos, né? Com o Paulo Vieira, mas eu sou responsável, diretora aqui em BH. Então, nesses 8 anos, eu fui percebendo que o propósito está longe de ser simples, ele chega a ser complexo. Por quê? Porque eu só consigo identificar o meu propósito quando eu vou de encontro à minha real identidade. Então, muitas vezes eu falo assim, e aí, o que vocês acham? O propósito que te encontra ou você encontra o propósito? E eu começo a discorrer um pouco sobre isso, e assim, eu posso falar aqui rapidamente para, pelo menos, contextualizar, que é o seguinte, na verdade... Os dois, é como se fosse assim, eu e o propósito, a gente acaba se dando a mão, a gente se dá a mão em algum momento. Mas em qual momento? Quando eu começo a buscar quem eu sou, a minha identidade. Porque o propósito, ele está atrelado à nossa identidade. Se eu não sei quem eu sou,
se eu não tenho claro, né, não só quem eu sou, a minha identidade, mas as minhas habilidades, o que eu gosto de fazer, o que realmente eu faço bem feito, né? Então, assim, existem habilidades e cada um tem uma habilidade, Sim. né? Então, assim, outro dia eu estava no Instagram, né? Vi um vídeo que, assim, eu acho que consegue ilustrar isso muito bem. Era uma menininha e a menininha, era uma menininha americana e ela estava num jogo, acho que era rugby, enfim. E ela tava lá e totalmente assim desatenta, e a bola passava, e ela não sei o quê, e nem aí para aquele jogo. E você via que ela tava assim, literalmente viajando, né? Uhum. E aí, quando você olhava pro vídeo, você falava assim, gente, o que essa menina tá fazendo aí, né? E aí, de repente, ela para, assim, distraída, levanta, se posiciona e começa a dar cambalhota. Não sei se vocês viram, né? Não. Estrela e dá pirueta no ar. Enquanto ela estava distraída, ela dando pirueta no ar e ali dando um show de ginástica olímpica. Ou seja, ela estava no lugar errado, né? Exatamente. Ela estava no lugar errado, mas ela tinha grandes habilidades ali que eram admiráveis de ver. Então, assim, ela parou o jogo, porque foi na distração, que não é distração, mas foi quando ela estava ali com ela mesma, distraída nela mesma, ela mostrando o show que ela dava na ginástica olímpica, né? Então, quantas pessoas buscam as habilidades, quantas pessoas buscam as habilidades erradas porque disseram para ela que ela teria que ser assim, Exatamente. fazer dessa forma, agir dessa forma, porque não seria boa o suficiente. Isso é muito comum, né? Que a gente busca agradar, a gente busca suprir as necessidades, principalmente de quem? De pai e mãe ou de quem cumpriu esse papel lá atrás. E muitas vezes a gente sufoca as nossas habilidades, os nossos dons em prol disso, tentando ser aceito, ser amado. E é ali que a gente se perde. Então, nessa busca por identidade é que eu encontro o meu propósito, porque é quando eu sou capaz de assumir, não, peraí, o meu dom é esse, minha habilidade é essa, eu gosto de fazer bem feito nisso aqui. Quando essa menininha assume que ela ama aquilo ali, que ela não precisa de ser boa em tudo, ser perfeita, porque o ser perfeito não existe, Exatamente. aí ela dá um show. Mas e aí? Essa criança, ela está livre para ser quem ela é? Ou será que existe uma alta expectativa sobre ela? Que começa pelos pais, mas que depois, o que acontece? A própria sociedade, ela aprendeu a ser cobrada. E depois disso, a própria sociedade, ela se sente cobrada pela sociedade. E aí ela começa a, literalmente, né, minguar os seus dons, as suas habilidades e para de gerar resultado, aonde deveria, né? Então, aí, Júlia na Febracis, nessa busca por propósito, eu acabei buscando, né, o autoconhecimento. Que eu falei assim, não, estou perdida, né? Então, nesse ponto, nessa busca pelo autoconhecimento, né, uma vez uma prima minha falou para mim, ela falou, olha, Júlia, eu participei de um treinamento que é a sua cara. E no início eu fui muito resistente. Eu busquei, né, eu era uma pessoa muito tendenciosa à crítica. Então, o que eu fiz? Eu buscava para poder, será? E mineira ainda desconfiada, né? Entrei, procurei lá, inteligência emocional, Paulo Vieira, Febracis, falei, não me pega, não me pega. Aí a soberba subiu, literalmente, e eu falei, não me pega, né? Mas depois a verdade é essa, a dor era tanta, né? Nessa crise dos 30 anos, aí eu já tinha fechado a minha empresa, eu já estava... E eu sempre fui uma pessoa, acho que é importante falar isso, que muitas pessoas se identificam nessa fala, eu sempre fui uma pessoa do fazer. Eu sempre fiz, sempre gostei de fazer, sempre coloquei muito poder no fazer e sempre gostei de fazer muito bem feito. Sim. Então eu não era daquela do tipo, que preguiça, vou procrastinar, não. Determinada, pronta para agir, executora total, pronta para agir. Então fazer para mim não era o problema. Mas disfarçado dali, né, disfarçado por detrás disso, tinha uma pessoa que buscava a perfeição para ter aprovação. Né? Então você imagina uma pessoa que de repente não pode agir, que não tinha para onde agir, que está perdida. Então doeu. E é nessa busca, chegou um ponto que estava doendo tanto que eu falei, quer saber? Eu vou lá nesse tal desse treinamento, vai que tem alguma coisa. Deixa eu dar uma chance, né? E foi assim que eu entrei na Febracis, pela busca de um propósito. Só que ali, né, no treinamento do Método CIS, que é o maior curso de inteligência emocional do mundo, né, ali eu entendi o quê? Opa,
é muito mais profundo, é muito mais complexo do que eu imaginava. Primeiro, começa por mim. Começa por mim. Eu primeiro preciso de me conhecer para que eu encontre o propósito. Para que fique claro, para que eu tenha coragem, porque a palavra é essa, coragem de assumir o meu propósito. Porque muitas pessoas não têm coragem de se posicionar diante do seu propósito, porque vai pedir isso, as habilidades, os dons, enfim. Então, assim que eu entrei na Febracis, e eu tive muitos desafios depois para trazer a Febracis Belo Horizonte, né, para fazer ela nascer. Porque naquela época, né, há 8 anos atrás, o Paulo era conhecido em algumas regiões do Brasil, a Febracis menos, porque o Paulo tem um nome mais forte, né, apesar dele ser o presidente da Febracis, esse ser exatamente assim, a Febracis é por onde ele, enfim, ele traz todo o conhecimento dele, através dos cursos da Febracis. Mas, naquela época, era um desafio ainda. Hoje, os livros do Paulo são best-sellers, então estão espalhados pelo Brasil. Hoje o método CIS é conhecido, mas há 8 anos atrás não tinha a força que tem. Então foi um grande desafio. Há 8 anos atrás, acho que pouca gente conhecia a ponto de lotar, ali do jeito que lota hoje, né? Lotava, mas assim, não eram há 8 tantas anos, pessoas. O método CIS que eu fiz tinha 350 pessoas. Hoje dá 10 mil pessoas. Entende? Então a velocidade... Muito mais difícil chegar na frente do Paulo, né? Exatamente. Bom, sem dúvidas. Quando eu fiz o método CIS, uma frase que me chamou a atenção foi quando o Paulo Vieira disse o seguinte, né? Todos os seus problemas são causados pelo seu orgulho. E aí eu concordo plenamente, assim, acho que fazendo uma retrospectiva na minha vida, eu percebi muito isso. Mas para você, como que uma pessoa ela se identifica como orgulhosa? É possível ela se identificar ou somente com o treinamento mesmo? Bom, essa pergunta ela é ótima. Porque ela é capaz de gerar muito desconforto. E o desconforto, né, que acaba fazendo muitas vezes, que acaba causando mudanças em nós, né? Mas vamos lá. O orgulho, assim, eu vejo 2 caminhos, né, para essa pessoa ela identificar o orgulho na vida dela. Um dos caminhos seria quando a pessoa põe tudo a perder. A queda, certo? E o outro caminho qual seria? O outro caminho seria a busca pelo autoconhecimento, que é o que a gente acabou de falar aqui. Mas deixa eu explicar, então, esses 2 caminhos, como que seria. O primeiro caminho, né, quando a gente fala da queda, acaba que ali é comum a pessoa, por exemplo, crescer e de repente colocar tudo a perder e cair, ou nem mesmo conseguir crescer. Né, porque o orgulho é tanto, a soberba é tanta, que ela não consegue dar passos constantes em direção ao resultado que ela gostaria de ter. Né? Por quê? Porque não se conecta com outras pessoas, porque não busca ajuda, porque não aprende. Então, vamos lá, o orgulho, né, na verdade, a pessoa orgulhosa, ela não muda. Exatamente. Ela não tem humildade para mudar, né? Não tem humildade. Aliás, ela se acha e se posiciona como humilde. A maioria das pessoas orgulhosas se posicionam como humilde. Mas, se a pessoa é humilde, ela vai estar sempre em transformação. Ela vai estar mudando. Ela né? sempre vai estar buscando conhecimento. Sempre. E ali ela não muda. sei tudo. E aí ela vai aprendendo coisas novas. Exatamente. Então, o orgulhoso não muda. E aí, o que acontece? Então, os mesmos erros que essa pessoa cometia lá atrás, no ontem, ela continua cometendo no hoje. E quando ela continua cometendo, o que acontece? Vem o momento da queda. Vem o momento da queda. Né? Então, ela cai. E aí, não necessariamente a pessoa que cai ainda consegue enxergar que ela é orgulhosa, não. Então, tem pessoas que, na queda, percebem, opa, eu preciso de realmente agora mudar. Buscar ajuda, fazer algo diferente. Eu preciso de aprender. E o outro caminho, que é do autoconhecimento, eu falo que o orgulho, ele silencia, né? Ele destrói a nossa consciência, a nossa capacidade de ter consciência. Então, o autoconhecimento é como se fosse um antídoto contra o orgulho. É aquilo que eu tenho para poder me salvar do orgulho. É o autoconhecimento. Porque aí eu começo a me perguntar, você falou, né, no início, você falou assim, ali eu tive consciência que eu vivi muitos momentos assim na minha vida. Então, assim, todos nós, todo ser humano tem orgulho. A pergunta é, quanto
que essa pessoa, né? Que intensidade, né? Que esse orgulho manifesta na vida dessa pessoa. Então, não é assim, eu sou ou não sou orgulhoso? Não, você é. A pergunta é o quão intenso isso é na sua vida. Então, quando a gente busca esse autoconhecimento e se torna um antídoto, é porque, na verdade, eu acabo entendendo a partir desse autoconhecimento assim, eu era orgulhosa e não sabia. Eu nem sabia que eu não sabia. Eu não sabia que eu não sabia. E hoje eu sei que eu sou. E o que eu vou fazer a partir de agora? Exatamente. Né? Então, assim, esse é um caminho que ajuda a pessoa a identificar. A gente poderia falar de mais coisas sobre orgulho, mas eu acho que o que basta, só para entender um pouquinho a manifestação do orgulho, que eu acho que isso é importante, é mais ou menos assim. O orgulho, ele usa disfarces, né? Só que na vida de cada um, esse orgulho vai escolher um disfarce diferente. Como assim, Júlia? Esse orgulho vai estar baseado na história de vida daquela pessoa. É aonde tiver a brecha, é que o orgulho vai entrar. Então, como assim? Pra pessoa, vai depender da história de vida, né? Então, dependendo da história, o orgulho, ele entra no disfarce, por exemplo, né, de salvação. Como assim? A pessoa fala, eu vou salvar o mundo, sou do bem, vou salvar o mundo. Mas o que está por detrás desse disfarce? É a rejeição? É a dor? É essa criança, essa pessoa que foi crescendo e que não foi aceita? E que foi rejeitada? E que não foi ouvida? Que foi silenciada e hoje quer salvar o mundo? Mas quando eu sou motivada pela dor, quando a minha motivação é errada, essa pessoa vai cair, ela pode querer salvar o mundo, mas se a motivação errada é para poder calar, sarar uma ferida da sua história, vai dar errado. Às vezes esse disfarce ele vai vir como busca por justiça própria. Justiça própria nos leva de novo à queda. Exatamente. Às vezes a busca também vai ser por disfarce de... Enfim, peraí. Então agora o orgulho vai se manifestar por uma capa de superioridade. Tem pessoas que você olha no tom de voz, a forma como ela se posiciona, uma altivez, uma superioridade que a pessoa não deixa que nada entre, que nada penetre. E por aí vai. Não? Então o orgulho ele é muito sutil, ele vai estar muito atrelado à história de vida daquela pessoa e na brecha para ele entrar. Bom, muito bom. Um dos CEOs do Google fala que todo empresário, toda pessoa deveria ter um coach. O que é um coach, o processo de coaching, e qual que é a diferença entre mentor, conselheiro e coach? Bom, simplificando, né, gente? O conselheiro, o próprio nome diz, é uma pessoa que traz conselhos, é uma pessoa que orienta, que direciona, e não necessariamente a partir de uma expertise, né, sobre algo. Mas ela está ali, a experiência de vida dela, ela pode trazer um fundamento ou não, ela pode cobrar por isso ou não, ela vai trazer o conselho. E quem está do outro lado, pega esse conselho para si ou não. Vai filtrar, né? Exatamente. Já o mentor, né? O mentor, ele vai ter um mentorado, ou seja, já aí sim, essa pessoa ela carrega uma expertise em algo. Ela estudou em algo, ela provou, ela praticou, né? Ela exerceu algo por tanto tempo que ela se tornou expert. Ela treinou aquilo ali e ela se torna expert em algo. E aí, a partir do momento, ela pode o quê? Vender essa mentoria, ou seja, vai ter uma pessoa que é mentorada por ela, no qual ela vai passar aquela expertise, o conhecimento sobre algo. Por exemplo, sobre, eu vou ser o seu mentor financeiro, né? Não, então, vou ser o seu mentor conjugal. Então, a pessoa, ela estuda, ela se torna expert e, a partir daquilo ali, ela passa aquele conhecimento e na verdade, quase que um passo a passo. Olha, eu vou te dar um passo a passo para que você obtenha o mesmo resultado que eu obtive. Seria um caminho, né? Um caminho. E essa pessoa ali, do outro lado, já tem um passo a passo para chegar no resultado que aquele mentor tem. Né? Então, assim, é mais ou menos por aí. E coaching, né? Eu vou falar de coaching, mas Febracis, a gente trabalha com coaching integral sistêmico, né? Então, tentando aqui simplificar. Na verdade, o coach, ele faz perguntas. A gente acredita que quem tem as melhores respostas são os coaches, são as pessoas. Eu não tenho a resposta para te dar, mas eu faço a pergunta para que você reflita, que você mergulhe em você e você obtenha a melhor resposta, né?
Por quê? Porque você que conhece a sua história, é você que está ali na vivência, é você que tem essas emoções a seu favor, enfim. Então, eu faço essa pessoa trazer à consciência dela o melhor rumo, através de perguntas. Então, é isso que o coaching faz. E a gente foca sempre em ações. O foco do coaching é ação. Mas eu acho que vale ressaltar a diferença do coaching integral sistêmico, que é sim focado em ação, sim nas perguntas. Mas o coaching integral sistêmico, quando a gente fala integral, é porque dentro da Febracis a gente não trabalha apenas um processo cognitivo e racional. A gente vai sempre atrelar isso às emoções, porque Paulo Vieira, Febracis, somos especialistas em inteligência emocional. Então, a gente vai trazer a importância da emoção numa tomada de decisão. A gente vai, durante um processo de coaching na Febracis, vão ter ferramentas cognitivas e racionais, lógicas, e ferramentas que vão trabalhar as emoções. Porque é a partir da emoção que eu consigo trazer uma mudança. Né? Então, a gente não abre mão disso, e o sistêmico é porque a gente entende que a vida é sistêmica. Um ser não é apenas um ser profissional, ou um ser financeiro, ou um ser que está ali inserido numa família, ou um ser espiritual. Ele é tudo isso junto e misturado. Então, toda decisão que ele toma na vida, por exemplo, financeira ou profissional, vai impactar a família, vai impactar o casamento, vai impactar a sua vida espiritual, vai impactar a sua saúde, as suas finanças e por aí vai. Né? Poderia dar exemplos, mas, assim, resumindo, é isso. Somos um ser sistêmico. Não existe uma pessoa que toma uma decisão na vida e acha que isso não vai refletir como um todo na vida dela. Então, né? o coach é um profissional que faz perguntas, provoca ali, e extrai do próprio indivíduo as próprias respostas, alguma coisa assim, e usa ferramentas para isso? Isso, tem ferramentas, literalmente. Então, não é só pergunta. As perguntas, na verdade, são como se fosse o fio condutor de um processo de coaching. Mas por exemplo, a pessoa que está passando por um processo, ela vai receber várias ferramentas, serão feitas ferramentas, né, atividades com essa pessoa, para quê? Para que ela tome a tal da consciência, para que ela mergulhe naquele autoconhecimento. E, além disso, a gente acredita na mudança de mente, né, na famosa metanoia. Como que eu vou mudar a mente? Primeiro eu tenho que estar disposto, obviamente, mas durante essas ferramentas existe uma transformação, uma mudança de mente, mudança de comunicação, de pensamento, de sentimento. E a gente traz muitos livros, a leitura, filmes, materiais, tudo que possa contribuir para o processo de transformação de mente daquela pessoa. Porque vocês já repararam, quando a gente está lendo, que a gente para, nunca Quantos tinha pensado insights a por gente esse tem, lado. né? Porque a gente traz para a nossa vida aquele conhecimento. Né? Exato. E aí você fala assim, eu nunca tinha pensado por esse lado. Aí você fala assim, tá certo ou errado? Deixa eu ver, não sei. É por aqui ou não? Não sei. E você começa a questionar. E esse questionamento é muito importante. Sim. E como que eu vou mudar sentimentos? O filme, vocês já repararam também que quando a gente vê um filme, que a gente se emociona, que a gente se envolve, a gente custa às vezes até mesmo a sair daquele filme, sair daquela história. Por quê? Porque a gente se envolveu em sentimento. E essa mudança de sentimento muitas vezes também é necessária para contribuir para a nossa mudança de vida, para eu começar a perceber também por um outro viés a partir do sentimento. Né? Então, tudo isso é importante. E tem áreas específicas, eu quero um coaching financeiro, um coach de relacionamento, um coach de alta performance. A pessoa escolhe ou ela descobre? É importante essa pergunta pelo seguinte, tem. Então, quando a gente fala de coaching tradicional, você pode pegar um processo específico ali dentro, eu quero trabalhar com transição de carreira. Eu quero trabalhar com coaching que é voltado mais para essa área profissional. Não, eu quero encontrar um propósito de vida, enfim. Conjugal. Só que, assim, quando a gente fala de Febracis, que é coaching integral sistêmico, por mais que a pessoa foque, ela vê, então já muitas vezes chega essa proposta para mim, né? Então fala assim, olha, eu quero fazer, mas eu quero fazer um coaching focado só nisso. Qual que é a resposta que eu dou? Você vai chegar lá, mas você é um indivíduo sistêmico, confia no processo. Porque muitas vezes, para a pessoa ter um destravar, eu quero destravar financeiramente. Mas, às vezes, para a pessoa ter essa conquista financeira, não tem nada a ver com o dinheiro. Às vezes, vai ter a ver com relacionamento de pai e mãe.
Às vezes vai ter a ver sobre a crença que essa pessoa tem sobre o próprio dinheiro. Porque dinheiro é emocional. Né? Eu consigo conquistar, doar, investir, eu consigo ter, fazer dinheiro a partir dessas emoções equilibradas. Né? Então, a gente não pode achar que a mudança... Né? Isolar. Isso é o que Febracis acredita. Mas, dentro da Febracis, a gente tem, por exemplo, uma formação em coach que ela é focada totalmente no viés sistêmico. E a gente tem também um coaching business, né? Um coaching que vai trazer dentro do viés do coaching integral sistêmico, uma pegada mais direcionada e business, enfim. Então, mas sempre esse uma eu visão ainda vou sistêmica. fazer, tá, Júlia? Esse processo demora quanto tempo? É de pessoa para pessoa, de tratamento para tratamento? Ou não? Olha, o processo dura sempre o mesmo tempo, mas a mudança na pessoa é que vai ter um tempo diferente. Como assim? O mergulho dela. Tem gente que está disposta a fazer um mergulho raso. Tem gente que pula de cabeça e vai no profundo. Então, o tempo para gerar um resultado depende de cada um. Mas quando você pergunta do processo em si, sim, tem um tempo específico, né? Então, por exemplo, um processo de coaching, ele costuma durar 2 meses e meio, 3 meses. Uma vez por semana, a pessoa vai ter um encontro com o coach dela, né? Agora, cursos, né? Aí cada curso tem X dias, mas... vai depender, porque mesmo, dentro da Febracis a gente, por exemplo, tem mais de 12 cursos, né? Curso que é voltado para finanças, para liderança, para comportamento humano. Então, enfim, aí vai depender mesmo da escolha. Bom, eu gostaria de trazer aqui a parte sobre crescer e contribuir, sabe? Às vezes fico pensando em como contribuir, né, para o próximo e eu trouxe aqui as seguintes anotações, eu vou ler que eu fiz na Febracis, quando eu fiz o curso Método CIS. Crescer é amar a si mesmo. Contribuir é amar ao próximo. O contribuir é dar algo para alguém que ela não consegue retribuir. Seria esse o sentido de crescer e contribuir? Como modelar esse desempenho tão importante no nosso sucesso? Bom, Só explicando assim, né? Não adianta, né? O que a gente aprende é que não adianta você somente crescer e não contribuir. Se você crescer muito, você é basicamente uma parasita. E se você só contribuir, você é o hospedeiro. Então, a gente precisa ter esse equilíbrio, de novo o equilíbrio, né? Exatamente. E até assim, o que seria o parasita? É o que está sugando mesmo, que está sugando o sangue do outro para poder viver. Exato. Né? E quando a gente pensa no hospedeiro, é quando ele se anula. Né? E o hospedeiro ele pode chegar num ponto que a gente chama de autofagismo, que essa pessoa ela vai se anulando tanto, ela vai dando tanto o alimento que era para ser dela, para alimentar a si mesmo, que ela acaba morrendo. Ela pode até mesmo, quando chega no estágio de autofagismo, ela começa a morrer, né, em prol do outro. Aí lembra do disfarce, do orgulho? Tem pessoas que acreditam que estão salvando o outro, que estão contribuindo com o outro e se anulam. É um disfarce do orgulho. É um disfarce, pode parecer confuso, mas é. Porque, não, mas peraí, essa pessoa está fazendo bem. Mas será que ela está fazendo bem mesmo? Porque ela está esquecendo de si? Como assim isso é o bem? Porque amar é o próximo como a si mesmo. Né? Então, em que momento? Peraí, que era para ela se isolar. E o quanto ela não está usando a dor dela, da história dela, para poder hoje salvar o outro esquecendo de si. E onde que entra o orgulho nessa história? Mesmo que pareça lindo, né? É o disfarce. Parece que é lindo. E eu já fui assim. Então, o que me ajudou muito, né, nessa história do crescer e contribuir? Gente, tem até um livro do Adam Grant, que ele chama Dar e Receber. É uma leitura incrível, né? Dar e Receber, que tem a ver com crescer e contribuir da Febracis. Eu vou deixar aqui na descrição do YouTube esse vídeo. O livro. O livro ele é maravilhoso. Vamos lá, mas vou resumir um pouquinho. Existe o doador altruísta e o doador alterista. O doador altruísta é aquele que dá tudo e esquece de si. E o doador alterista é aquele que dá, que doa, mas, ao mesmo tempo, ele não se esquece de si. Ele tem que se alimentar, senão ele vai morrer. Coloca a máscara primeiro em você para você poder colocar a máscara no outro para poder ajudá-lo. Né? Então, nesse movimento, a gente entende o quê? Que é necessário um equilíbrio.
É muito necessário um equilíbrio. E eu vivi isso antes da inteligência emocional, da minha história, do meu mergulho na Febracis. Eu era uma grande doadora. E eu achava isso assim, nossa, sou muito legal, sou ótima, sou fofa. E eu era doadora a ponto... tinha vezes que eu recebia um salário, né? E que eu pegava e eu doava tudo. Mas isso não era lindo, isso não era fofo, isso não era nem mesmo inteligente. Porque, na verdade, ali eu estava dizendo para mim mesma que eu não merecia aquilo. Aí vem a dor, o disfarce do orgulho. Eu dou disfarçadamente porque eu tenho um orgulho e eu não consigo enxergar na minha própria identidade que eu mereço também. Que eu sou valorosa, que eu sou importante. Que eu também sou importante. Que eu também mereço isso. Então, esse conceito do crescer e contribuir, ele passa por uma coisa muito importante, que é entender que os propósitos, eles se unem. Os propósitos se unem. Então, muitas vezes, não vai ser apenas sobre você. Nunca é sobre você, apenas sobre você. Nunca é apenas sobre você. Então, como assim? Tem pessoas que se perdem nas próprias dores, né? E tem pessoas que aí vai depender como que ela vai agir. Aí eu me torno esse parasita ou esse hospedeiro e acaba se perdendo no resultado como um todo. Né? Então, peraí, nunca é somente sobre você. Então, quando eu consigo fazer esse mergulho do autoconhecimento, de ter consciência das minhas emoções, entender quais são as minhas habilidades, eu preciso de colocar essas minhas habilidades à disposição do mundo. Eu preciso de contribuir. Então, o contribuir, ele é financeiro? Sim, mas ele é além disso. Porque eu posso contribuir financeiramente, mas eu posso... Olha só, então olha o movimento. Identifiquei quem eu sou, identifiquei meu propósito, entendi as minhas habilidades e agora eu vou transbordar. Exatamente. Como assim? Eu pego essas habilidades e eu uso ela agora para contribuir para o mundo. Exatamente. E essas habilidades E aí vem as profissões, aquilo, né? O que a pessoa escolheu como ofício, o propósito com o motivador certo, que vai fazer com que essa pessoa ajude outras pessoas de diversas formas, não apenas financeiramente falando. Exatamente. E ela passa a contribuir. Aí ela cresce e contribui, cresce e contribui. E aí o que vai acontecer com essa pessoa que encontra esse equilíbrio? Ela cresce cada vez mais e ao crescer cada vez mais, ela contribui cada vez mais. E esse movimento é lindo, né? Esse movimento é lindo e é muito interessante porque todas as pessoas de sucesso que eu conheço hoje, eu vejo que ela cresce e contribui. Exatamente. Muito bom. A fórmula do sucesso, né? Júlia, como é que você faz para manter essa alta performance, tanto na empresa quanto na vida pessoal? Até antes aqui a gente estava conversando que você já acordou, já fez isso, seus filhos acordam, aí você tem que cuidar da empresa. Já Quais foi são na os academia pilares, hoje? os fundamentos? O que você faz para manter isso? Olha, dentro da Febracis, a gente tem alguns quadrinhos espalhados, né? Que contém ali 3 coisas e eu acrescentaria uma, né? Então, vou trazer para vocês. Esses quadros sempre está escrito assim, são todos iguais, né? Então, você vai na área comercial, você vai na área do marketing, você vai na área do financeiro, do pedagógico, vai ter o quadrinho. Né? Na nossa sala, né? Que é a minha do Haroldo, que tá junto comigo na diretoria da Febracis. E lá o que está escrito? Em qualquer Febracis do país e fora do país vai ter esse quadrinho. Vai estar escrito assim, missão, valores e visão de futuro. O que significa isso? E aí, quais seriam esses fundamentos que eu acredito que é o que me faz não só ter alta performance, mas é o que me dá direcionamento, são os meus alicerces, né? Então, vamos lá, missão. Missão nada mais né, do que o tal do propósito. Afinal, por que eu estou aqui? Qual é o meu motivador? O que me faz acordar, levantar? Dentro desse crescer e contribuir, qual é a minha missão de vida, né? Só que, como eu disse, a missão, o propósito, você não compra no mercado. Vai passar pela busca da identidade. Então, um dos fundamentos seria a missão, porque todo dia eu tenho que me recordar quem eu sou. Para poder sustentar a minha missão e o meu propósito. Então, esse seria um deles. O segundo, que são os valores. Como eu disse, uma missão com os motivadores errados, essa pessoa vai crescer, ela vai cair. Ela vai cair. Então, eu tenho que lembrar quais são os meus valores que me sustentam
para que, a partir desses valores que me sustentam, eu não pare no meio do caminho. É para lá que eu vou, né? Então, esses valores, eu acho que para a pessoa identificar quais são os valores dela, ela tem que se perguntar, do que é que eu não abro mão? Todo dia, ela levanta e fala assim, vamos lá, o que eu não estou disposta a abrir mão? Quais são os valores e os princípios que eu não abro mão no meu dia de hoje? E no dia seguinte ela vai fazer essa pergunta de novo, e de novo, e de novo. Né? E a visão de futuro é o que... Gente, visão de futuro é meta, objetivo, aonde eu quero chegar, o sonho que eu quero realizar. Né? Mas a gente utiliza muito esse nome, né? Que é dar uma visão de futuro, ter uma visão de futuro, saber onde eu quero chegar. Né? Então, isso é uma outra coisa que todo mundo precisa de ter, porque quem não tem visão de futuro padece. É verdade. A pessoa perde o combustível, né? A energia. E aí, então, a gente tem lá a missão. Qual é a missão da Febracis? Aí, no caso, você leva para onde você quiser, para o seu trabalho, para a sua vida, para o seu casamento, para o que você quer passar para os seus filhos, né? Você vai levar isso ali. Aí você pergunta, qual é a missão da nossa casa lá com a sua esposa? Qual é a missão aqui, ó? Quais são os valores da nossa casa? Qual é a nossa visão de futuro em família? Então, você leva para onde você quiser esses fundamentos. Então, na Febracis tem os fundamentos da Febracis, qual a missão da Febracis, quais são os valores da Febracis e visão de futuro. Mas, como eu disse, você leva isso para tudo quanto é lugar. E o que eu acrescentaria? Eu acrescentaria a fé, por quê? Porque a fé é o que me faz suportar o processo. Muito bom. Porque aí eu tenho a missão, eu tenho o valor, eu tenho a visão de futuro, mas a fé é que me mantém ali no processo da minha história, né? Exatamente. Então eu acrescentaria esse. Bom, falando sobre fé, eu trouxe aqui um princípio judaico-cristão, que é Filipenses 4, capítulo 4, versículo 8, que diz o seguinte: tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupa o vosso pensamento. Eu trouxe esse princípio judaico-cristão, por quê? Porque nosso pensamento, nós temos que controlar os nossos pensamentos para ter positividade em nossas vidas. Né? Qual técnica usar? Como podemos controlar esse nosso pensamento, Júlia, assim, de tal forma que apenas entre pensamentos positivos, felicidade, sucesso, etc.? Vamos lá. É uma técnica, como você bem disse, existe uma técnica, né? Então é importante falar que é uma técnica e que exige treino, porque senão vira o pó de pirim-pim-pim. Exatamente, né? Não é uma fórmula mágica. Né? Quando a pessoa acredita nessa fórmula mágica, é um perigo, né? Então, pelo contrário, existe uma técnica e ela é complexa. Sim. E ela vai pedir hábito, né? Então, o que eu diria, né? Existe uma tríade que ela precisa de ser vivenciada, ou seja, ela precisa de ser colocada em prática. Essa tríade seria, né, comunicação, a minha comunicação, os meus padrões de pensamentos e os meus sentimentos, certo? O Paulo Vieira, ele criou a matriz de crenças. Eu não consigo, assim, em pouco tempo explicar o que seria, mas a matriz de crença, resumindo, é mais ou menos assim. A minha comunicação, as palavras que saem da minha boca e a minha comunicação, o que o meu corpo comunica, ou seja, a minha fisiologia, né, vão contribuir, vão determinar os meus padrões de pensamento. Então, não existe um ser que não pensa. Exatamente. A gente não para de pensar nenhum segundo. Somos seres pensantes. A pergunta é, que tipo de pensamento você vem tendo? Né? Aqueles que te levantam, que te capacitam, aqueles que te derrubam e que faz com que você fale, eu não sou capaz, eu não consigo, eu vou parar, eu não tenho força. Né? Então, a minha comunicação alimenta os meus pensamentos, que alimentam os meus sentimentos. Então, quando a pessoa pensa, automaticamente ela sente. Não tem como uma pessoa pensar algo e não sentir. Falar assim, pensei, mas não vou sentir nada não. Não tem jeito. Sente o tempo inteiro. A gente está o tempo inteiro sentindo. Então, a matriz de crença é o que eu comunico, eu penso, o que eu penso, eu sinto. O que eu sinto alimentam as minhas crenças, determinam as minhas crenças. A pergunta é, que tipo de crença você tem alimentado? Crenças, o que são crenças? Bem simples, tá? Claro que não é só isso, mas só para todo mundo entender. É um complexo denso de aprendizados, ou seja, quando eu tenho um aprendizado repetido, né? Ou quando eu tenho um aprendizado por um forte impacto emocional, né? Vai gerar uma crença.
que é vamos dizer, que é como se fosse uma verdade sobre algo, né? Então, nessa matriz de crença, eu estou definindo como vai ser a minha vida. Então, por isso que é complexo, né? É uma técnica? É. Então, essa matriz de crença, ela tem que ser treinada até que ela se torne um hábito, para que cada vez mais os meus pensamentos sejam positivos, de bem e não de mal. E produzindo, assim, novas crenças. Né? Exato. Aí vem de novo, né? Porque é um ciclo que se repete. Aí vem o meu convite para todo mundo que está assistindo fazer o método CIS, né? Que vai transformar a sua vida assim como transformou a minha. Por falar em método CIS, ele é o core da Febracis? Isso. A gente pode dizer, sim, que é o coração. É o coração. O que seria o método CIS para o pessoal que não sabe o que é, quer saber mais, onde encontrar? Explica para a gente. Gente, o método CIS, né, ele é o maior curso de inteligência emocional do mundo. Então, ele já acontece há mais de 20 anos, né, o método CIS. Como eu falei aqui anteriormente, numa crescente. Por que cresce? Porque, assim como o Álvaro, assim como eu, Júlia, você já, né? O que acontece? A pessoa que passa por essa experiência, ela fala assim, eu tenho que levar fulano, eu tenho que levar ciclano. Eu preciso de levar isso para dentro da minha casa. Eu quero levar, eu quero... Por quê? Porque é uma gratidão tão grande pelo que é vivenciado. Porque é uma metanoia, uma mudança de mente. Ali você é inserido num ambiente, vamos lá, que você aprende, tem técnica, tem comprovação científica de todas as técnicas, mas é, sobretudo, sobrenatural. Uhum. Né? Então, assim, o método CIS, ele é esse curso que vai ter ali, são mais de 50, já está batendo 60 horas, né, hoje, porque o Paulo é assim, gente, ele não para de introduzir conteúdo, né? Então, são praticamente 60 horas de treinamento que acontecem em 4 dias, sobre forte impacto emocional, onde a pessoa vai trabalhar ali a pirâmide do indivíduo, né? Que é o quê? A identidade, a capacidade e o merecimento dela. Mas para isso é uma grande jornada, né? Por isso que são muitas horas. São muitas horas. E vai capacitar essa pessoa a tal da história, né? De perceber as próprias emoções, de saber direcionar as emoções, de conhecer a si mesmo, de permitir viver as próprias habilidades, de entender conceito, como crescer e contribuir, e como que eu posso conquistar isso, como que eu busco esse equilíbrio, e a partir de tudo isso, dá todo o entendimento, né? Para que a pessoa se capacite para a ação, e quando ela começa a agir com os motivadores certos, com o propósito certo, focado onde quer chegar, ela vai ter novos resultados. Então, uma pessoa que vive o método CIS começa a indicar para outra, não é só porque, que foi muito bacana. Não, como eu sou grata, mas também porque ela começa a ter resultado. E aí, a pessoa que está de fora fala assim, mas fulano mudou. Mas fulano não ganhava dinheiro, agora ganha. Não tinha um casamento destruído, agora um casamento feliz. Não conectava com Deus, agora conecta. Essa pessoa... E aí, ela falou assim, eu também quero isso para mim. Né? Então, o método CIS, ele é tudo isso e mais um pouco. E são eventos presenciais, mas também quem quiser pode acompanhar online. Como que funciona isso? Bom, o método CIS, antes da pandemia, ele só existia no formato presencial, né? Então, ali o método CIS presencial em algumas cidades do Brasil, em Belo Horizonte já aconteceu 2 vezes, né? Mas, enfim, que tem ali em torno de 6, 10 mil pessoas e esse número ele só vai crescendo, né? Então, ele era só presencial. Pós-pandemia, que na verdade não é por causa da pandemia, mas já existia um projeto do Paulo, que era fazer um método CIS presencial online. Como assim? Né? O que a gente chama de transmissão ao vivo. Então, cada unidade, porque a Febracis, ela tem mais de 40 unidades espalhadas, Brasil e mundo, né? Então, qual que era a proposta do Paulo? Por exemplo, em Belo Horizonte, a gente está, enfim... Tudo o que acontece naquele presencial, a gente vai estar reunido, né, em um hotel, no qual isso vai estar acontecendo, esse treinamento ao vivo. Em tempo real. Em tempo real, totalmente conectado com o Paulo. Então, é por telão? É por telão. Mas é importante entender, assim, que até no CIS presencial, muitas vezes a gente vai estar vendo o Paulo até mesmo no telão, porque você imagina 10 mil pessoas no espaço. Ele fica desse tamanhozinho. Né? Então, ele fica andando pela que a gente chama da plenária, né? Então, muitas vezes você vai estar conectado mesmo, pelo telão. O que importa é o quê? Estar junto com outras pessoas.
Porque é todo esse movimento, quando eu estou junto com outra pessoa, isso vai fazer toda a diferença. Então, não importa se eu estou em Belo Horizonte ou lá. Igual aqui em Belo Horizonte, a última turma estava com 150 pessoas, né? E também vem sendo uma crescente. Começou com 40, 150. Por quê? Olha, funciona. Eu achei que era meio estranha essa história de transmissão ao vivo, mas funciona. Aí a pessoa vê que funciona, o Paulo fala, todo mundo levanta, ninguém nem lembra da equipe da A Febracis. gente acha que o Paulo está na sala. Tem certeza, não, né? O Álvaro me falou que foi no Cadê banheiro, o Paulo? ele tem presença de palco muito forte, Muito né? forte. Então, muito acaba forte. que ele parece que está do seu lado. Né? Exatamente. Então, assim, a entrega é a mesma e isso me surpreendeu. Isso me surpreendeu. Eu, como eu disse, né, antes eu tinha carregado, eu falava assim, será que isso vai dar certo? E deu demais e agora eu vejo que é só crescer em relação a isso. Então, ele sempre vai estar acontecendo presencialmente num lugar e transmitido ao vivo, né, em tempo real para todas as outras unidades. Júlia, e como faz para as pessoas te acharem nas redes sociais, conhecer mais sobre o seu trabalho, Febracis? Bom, eu acho que Instagram, né, tem o Júlia Lobo, tem Júlia Lobo, ___. E tem também, que eu acho muito bacana, que é o próprio Instagram da Febracis Belo Horizonte, tudo junto. E que traz muito ali os conceitos, que traz ali conteúdos, que vai estar sempre disponibilizando os calendários. Como eu disse, a gente não tem só o Método CIS, a gente tem mais de 12 cursos dentro da Febracis, de inteligência financeira, de comportamento humano, de liderança. Então, enfim, aí a pessoa ela pode conhecer um pouquinho mais sobre isso. E, claro, tá mandando mensagens para a gente. Tem até a própria Febracis Belo Horizonte, que fica na Avenida Afonso Pena, número 4269, que é a sede da Febracis aqui. Pode estar indo lá, conversando com a gente, buscando entender. É nosso convidado, sem dúvidas, para estar lá. Então, esses são os canais. Bate-papo legal, né? Pena que o tempo é limitado. Tudo que é bom passa rápido, né? Júlia, queria te agradecer pela presença aqui hoje no Price Up Podcast. Foi muito importante esse tema que a gente tratou hoje, né? E espero que todos gostem. Seja bem-vinda a voltar outras vezes, tá? Tem poder quem age. Eu trouxe a pulseirinha hoje e estou usando sempre. E essa é uma frase importante. Tem poder quem age? É isso mesmo. Muitas pessoas se lamentam, estão ali na murmuração e na vitimização e esquecem de agir, né? Então tem poder quem age. É isso mesmo. Eu agradeço vocês, porque é uma forma que a gente tem de estar falando sobre o nosso trabalho, de estar vivendo o propósito, né? E tenho certeza que quando chega esse entendimento né, na vida das pessoas, ela fala, peraí, eu acho que eu realmente estou precisando de me questionar mais, estou precisando de mudar, estou precisando de crescer, estou precisando de me conhecer. Então, isso é muito válido. Aí ela vai buscar ajuda. E quando ela busca ajuda, ela realmente começa a mudar e a ter novos resultados. Então, esse é nosso objetivo. Então, muito obrigada a vocês. Obrigado. E foi um excelente bate-papo. Pena que durou pouco por um assunto tão denso, né? E que as pessoas procurem se autodesenvolver, procure a Febracis, vai no Método CIS. E a você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até a próxima.